Olá, gente, tudo bem? Sou eu novamente. Para quem não me conhece, meu nome é Erika Fujita, sou engenheira agrônoma, né? Atualmente eu trabalho com consultoria. Num dos vídeos eu já me apresentei. Então, quem quiser saber mais em detalhe da minha vida, desde a parte acadêmica até a profissional, é só ir lá, tá bom? Então, hoje eu vim tratar um tema bem interessante, tá? Que é a conservação pós-colheita de frutas e hortaliças. Conservação pós-colheita fez parte da minha vida acadêmica, né? Tenho mestrado e doutorado baseado na pesquisa de conservação pós-colheita. No meu mestrado, só para ilustrar aqui rapidinho, eu trabalhei com conservação de frutos do buriti, que é uma palmeira típica do Cerrado, principalmente em ambiente alagado, que é chamado veredas, né? Que nada mais é um lago natural formado no meio do nada, no meio do cerrado. De repente você vê aqueles lagos, aqueles brejos que brotam água no chão, e em torno delas, nesse meio alagado, você vê inúmeros pés de buriti, né? E buriti é um fruto do cerrado e as cidades ou regiões, estados que nelas têm essa palmeira, eles fazem um famoso doce do buriti. Quem já teve a oportunidade de provar sabe muito bem que é um doce delicioso, muito típico do nosso país, visto que encontra-se em grande abundância no nosso país. Porém, pode-se encontrar buriti no Peru, na Bolívia também, tá? Porque ela faz parte desse bioma como um todo. Mas aqui é bem difundido nessa parte de doce em barras do buriti. No meu doutorado já trabalhei com um fruto especificamente do bioma amazônico, né? Então eu trabalhei com o fruto do bioma do Cerrado e no doutorado do amazônico, que é o tropical úmido, né? Onde faz muito calor e é extremamente abafado. E esse fruto chama-se manacubiu, conhecido também como tomate de índio, né? Trabalhei na conservação desses dois frutos em métodos diferentes. O buriti, trabalhei com refrigeração, né? Atrelado com embalagens de bandejas de isopor com filme plástico, que é aquele filme que vocês veem nos mercados, tá? E no Manacubi eu trabalhei com radiação gama. A radiação gama é um método de conservação que muitas vezes a gente pensa assim, falei, nossa, isso é novo? Como assim? Eu não vou ficar verde, fosforescente se eu comer um produto irradiado, ou radiado no caso? Não, porque essa radiação gama especificamente, ela é uma radiação que não é nociva, respeitando as doses, né? Então tem uma norma internacional e nacional também que tem um mínimo a ser utilizado em alimentos, de forma segura, para que não cause nenhum tipo de malefício para o ser humano. Só para vocês terem ideia, a luz solar também é uma radiação, tá? Só que lá ela tem um conjunto de ondas de diferentes comprimentos. Isso não cabe nesse vídeo agora falar sobre esse tipo de fator de comprimento de onda. E aí o que acontece? Se for nocivo, não existiria nenhum ser vivo sobre a superfície da Terra, tá? Então assim, de tirar aquele conceito de que a radiação somente causa mal ao ser humano, realmente tem muitas que causam mal. Então, por isso que o uso tem que ser muito bem controlado. Por que eu estou enfatizando isso? Porque muitas vezes as pessoas nunca ouviram esse tipo de conservação, né? E usa-se muito isso. A empresa alimentícia e de produtos destinada ao consumo também utiliza a radiação, né? Mas ela é muito usada em sanitizar equipamentos cirúrgicos, seringas,
vários tipos de produtos farmacêuticos destinados a curativos, cirurgia e etc. Então, quem está no meio hospitalar e farmacêutico mal sabe que tudo que vem naquela embalagenzinha é irradiado, tá? Ou seja, o ambiente na qual ela está é, envolvida, hermeticamente fechado, não a vácuo, muitas vezes somente bem selado, ela é irradiado para que possa, né, ter a certeza que não existe nenhum foco de contaminação. Então a radiação também é utilizada. Tanto é que no IPEM, onde eu fiz os tratamentos de radiação para conservação, tinha contêineres inteiros, porque a radiação ela consegue penetrar na embalagem, tá? Então a fonte de radiação está aqui e o contêiner passa como se fosse um trenzinho, né? E aí todo aquele produto que contém dentro desse container recebe doses de radiação. Só que daí para os pesquisadores terem certeza quanto que é a dose, são colocados sensores dentro do container. Mas isso é um outro papo, tá? Desculpa. Aí dentro desses containers tem todos os produtos para cirurgia, para farmácia, algodão, gases, seringas, agulhas, tudo que é utilizado para ferimento. Então, para quem não sabe, é tudo irradiado. É um dos métodos de asepsia bastante eficiente, né? Outra coisa que tem também o uso são condimentos. Então, todos os condimentos para aumentar a vida de prateleira, eles são radiados, principalmente aqueles que são importados, né? Ou até mesmo quando se importa, já vem com esse tratamento. No Brasil, existe pouquíssimos locais que fazem esse tipo de trabalho, né? O mais conhecido é no IPEM, lá na USP de São Paulo, né? Que é o Instituto de Pesquisa de Energia Nuclear. E é muito utilizado para inúmeras finalidades da parte humana, da parte animal, da parte vegetal e inúmeros pontos. Então esse foi um foco na minha pesquisa de doutorado. Conservação pós-colheita com uso de radiação gama, que é uma radiação seguindo as doses dos protocolos internacionais e nacionais, torna-se extremamente seguro para o consumo do ser humano, tá? Então, aí falando sobre isso, o que é pós-colheita? Pós-colheita nada mais é do que o processo na qual você colhe o fruto da planta mãe, né? Então, você retirou da planta, colheu. Então, você já fez a colheita. Após a colheita é a pós-colheita, que nada mais é quanto tempo que esse fruto, sendo de frutíferas ou de hortaliças, vai durar até a mesa do consumidor final, tá? Então, qual que é a garantia? Por que isso é importante eu ter métodos de conservação? Porque o produto in natura que sai do campo, tudo que eu retiro dessa planta, ela vai começar a ter um processo metabólico específico, né? Então, qualquer coisa que você vê e se alimenta, ele está vivo, ele está fazendo fotossíntese, né? Está respirando, está desidratando constantemente, né? Então, por isso que nós temos que conservar em embalagens para que ele não perca água, tá? Evitando a desidratação, entre em contato com patógeno que leva ao apodrecimento, né? E assim por diante. E aí, dentro da pós-colheita, existem vários métodos de conservação. E o mais comum de todos é o frio. Todos em casa têm uma geladeira. Então, a conservação do frio é uma das formas mais comuns que existe para nós armazenar nossos alimentos. Seja um prato pronto, ou seja a fruta e hortaliça que vocês ainda não utilizaram. Então, mediante a isso, existe um universo gigantesco da pós-colheita. Eu posso passar aqui horas e horas falando sobre isso, né?
Por que que isso é importante, gente? Por que que eu trouxe esse tema aqui para vocês? Só para vocês entenderem. Dentro da minha pós-graduação, a gente vai se inteirando, né? O que que essa ciência oferece para o ser humano. Por exemplo, um fruto que todo mundo conhece, tá? De norte a sul e leste a oeste do Brasil, a grande maioria da população já viu e comeu uma maçã. Só que a maçã, não sei se vocês sabem, ela é colhida num período apenas do ano, que é a safra, tá? Hoje, com a tecnologia, você consegue antecipar ou retardar esse período, ou seja, esse período aumentou, tá? Então, você tem mais tempo colhendo maçã, porém, ainda não é os 365 dias do ano, tá? Então, somente um período apenas do ano é realizada a colheita da maçã nos estados mais frios, que no caso é Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que são os principais produtores desse fruto. Érica, como que então eu consigo comer maçã todo ano? É muito simples. Foi feita uma pesquisa, que é o caso, é o que eu trabalhei na época do meu doutorado e do meu mestrado, né? Em específico em frutos tropicais, porque o buriti e o manacubiu são tropicais, mas também houve pesquisa com a maçã. E dentro dessas pesquisas, os cientistas, professores de universidades e alunos de pós-graduação fizeram uma bateria de experimentos para descobrir como eu vou fazer com que um fruto, que no caso é a maçã, dure mais e eu possa comer hoje esse fruto um ano inteiro, né? Então, trabalhou-se com refrigeração, né? E também com concentrações de oxigênio e dióxido de carbono, que é o CO2, dentro desse ambiente. Fazendo esse controle em câmaras refrigeradas, com as dosagens desses dois gases, que é importantíssimo para a sobrevivência de qualquer ser vivo, né? E aí, fazendo esse controle dentro dessas câmaras, eu consigo fazer com que a maçã dure, com a umidade também controlada, né? Dure meses e meses, né? Possibilitando assim que tenha uma colheita de grande escala desse fruto, mesmo se a pessoa e o consumidor não comprar tudo de uma única vez, são armazenados em locais refrigerados e aí o produtor vai retirando pouco a pouco o produto conforme for efetuado a comercialização, né? Então a maçã é um exemplo de sucesso absoluto do que a pesquisa na pós-colheita, atrelado com a universidade, com o trabalho dos alunos de pós-graduação, pode nos beneficiar, tá? Então, voltando na parte de pesquisa, o Brasil desenvolve muitas pesquisas. É que a gente não imagina de onde sai todos esses avanços tecnológicos que existem dentro da roça, dentro do setor rural, dentro da vivência do produtor até chegar no consumidor, né? E as frutas e hortaliças são alimentos altamente perecíveis, eles estragam muito rápido, não dura muito. Diferentemente do arroz, que pode durar semanas, quando estiver bem armazenado, seco, no local arejado, ela dura muito tempo, né? Já os frutas e hortaliças não, porque nem, por exemplo, uma alface, um pé de alface, ele não vai durar 2 semanas. Não, é no máximo uma semana e pouquinho, dependendo da forma que você vai conservar ela. As frutas, quando você pega de vez, né? O que é fruto de vez? Ele não tá tão verde, mas também não tá maduro. Então é um fruto que está quase iniciando o processo de amadurecimento.
Tem muita gente que fala para mim, Eric, eu colhi um mamão lá no meu quintal, ele tava verde. Só que aí eu tirei ele do pé para poder amadurecer em casa. Só que ele não amadureceu. O que que aconteceu? Uma das coisas que pode acontecer é a gente colher antes do ponto de colheita. Se eu colho muito antes, ele não vai amadurecer, ele vai permanecer verde, por exemplo, né? Já as hortaliças também tem um ponto correto de colheita. Só que hortaliça, diferentemente das grande maioria dos frutos, tem aquelas que não amadurecem depois do pé, tá? Então, existe frutas que só amadurecem, né, no pé. Gente, sério? Só existe frutos que mesmo você colhendo ele verde, ele não vai amadurecer fora. Ele só vai amadurecer se tiver na planta mãe, naquela que ela foi desenvolvida, foi fecundada, houve o desenvolvimento da flor e tornou-se um fruto. Quais são essas, né? Existem inúmeros. Eu vou dar algumas exceções. Por exemplo, a uva, ela não amadurece se você colher ela verde. A laranja, da mesma forma. Todos os cítricos desse jeito. Todas as frutas cítricas, limão, laranja, ela não vai amadurecer se você colher ela verde. Outra coisa de curiosidade em relação a cítricos, todo mundo conhece o limão Tahiti, né? Todo mundo, é o limão que todos utilizam no Brasil. Só que o limão nada mais é do que uma lima ácida. Por que lima ácida? O limão Tahiti, né, foi a fecundação de duas espécies dentro da família dos cítricos, né, que deu a origem do limão, que é uma lima ácida, que quando ele está maduro, não é tão interessante assim para o consumo, porque o limão Tahiti, ele acaba amadurecendo um pouco mais, ele fica amarelado, né? Só que desse ponto para ele estragar é muito rápido. Por isso que a lima ácida, ou seja, o limão Tahiti, é colhido no ponto exato quando ele ainda continua verde. Só que a casca ela começa a ficar menos rugoso. Esse é o falso limão. O limão Tahiti é o falso limão. Quais são os limão verdadeiro? Os que têm semente. Limão cravo é verdadeiro. Limão siciliano é verdadeiro. Limão ou galeguinho é verdadeiro. Esses são os limões verdadeiros. Gente, então eu fui enganada? Não, simplesmente o limão Tahiti, por ser muito azedo, né? Os consumidores por si só atrelou o azedume para limão, né? Então, a lima ácida Tahiti não ia cair muito bem na nomenclatura, né? Ficaria muito longo esse tipo de nomenclatura. Então, deu-se o nome limão Tahiti. Então, todo mundo acha que o limão Tahiti é um limão verdadeiro, mas não é. É uma curiosidade. Eu não quero que vocês tirem do cardápio o limão Tahiti. Pelo contrário, ele tem muitos benefícios, tá? Já comprovados em pesquisas científicas. Continuem usando o limão Tahiti. Mas se vocês quiserem um limão verdadeiro, é o limão cravo ou o limão rosa, limão galego e o limão siciliano, que são os mais comuns de se encontrar, tá? Então, esses produtos que eu falei para você, a uva, a laranja, né? Eles não amadurecem depois que eu retiro do pé. Tanto é que os produtores de uva, que são especificamente para uva de mesa, eles fazem algumas avaliações, principalmente o teor de açúcar, para ele assim colher. Porque se eu medir o teor de açúcar, quanto maior for, significa que ele já está no ponto exato da colheita.
Já a laranja e o limão é pela coloração da casca, tá? E o que são aqueles que amadurecem? Ou aqueles que vocês já conhecem, que nem, por exemplo, de hortaliça, o tomate, tá? A berinjela e etc. Só que, por exemplo, tem algumas hortaliças que a gente colhe ela novinha, tá? Antes de chegar no ápice da fase de amadurecimento dela no pé. Por quê? Por causa do sabor. Ele fica muito duro, fica fibroso, não dá para ser consumido, né? Que nem o quê? O quiabo. A gente, quanto mais novinho, com um tamanho, né, razoável, ele vai ficar mais macio. Na hora de cozinhar é muito mais fácil, não fica aquele chiclete, você mastiga, 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 o negócio não some da boca, fica ali, né? Então, o quiabo a gente colhe ele mais novinho, a berinjela mais novinho, porque a berinjela madura, aquela sementinha fica dura, fica escura, fica bem marronzinha, né? Então, quando você abre que a semente está muito escuro, demais da conta, significa que ela está muito próximo do amadurecimento ou amadureceu. E ainda a cor da casca da berinjela muda, ela não fica aquele roxo, aquele preto bonito, brilhoso. É um produto que a gente colhe somente nesse ponto. Então, tudo aquilo que acaba tendo uma coloração diferente, é um pouco duro na hora de mastigar e até acaba não amolecendo quando você cozinha, por exemplo, a gente tem que colher ele mais novo. Então, abobrinhas, todas as abobrinhas, seja ela italiana, brasileira, o que for, elas são mais macias. Como também a abóbora é uma exceção. Se você colher ela madura, ela cozinha da mesma forma, né? Então ela fica macia mesmo você fazendo refogado de abóbora madura, né? O tomate é outro exemplo. Se você colhe ela madura, ela vai cozinhar. Então vai depender da textura, né, dela após o cozimento. A vagem, se passar demais, ela fica fibrosa, fica dura. A semente, quando você corta ela, a gente come ela verdinha, porque ela é mais macia para comer, tá? Então, dessa forma, você já percebe que tem alguns frutos que nós colhemos ela madura ou próximo do ponto de colheita, que ela vai amadurecer durante todo o trajeto. Então, ela saiu do sítio. O tomate eu vou colher ele de vez. Ele não tá nem verde demais e nem maduro. Ele vai estar de vez. Ele vai sair do sítio, vai passar no mercado. Lá no mercado ele pode já ter feito um percurso de colheu ontem e já chegou hoje no mercado, na quitanda, seja onde for. E aí a dona de casa vai escolher o que ela quer, ou um mais madurinho, ou um mais de vez, um meio termo, para que ela possa ter mais tempo de consumir ou comer da receita que ela for necessário. E aí, aonde entra a pós-colheita? Método de conservação do percurso do produtor até o mercado e do mercado até a dona de casa. Isso faz com que, se eu aumento essa idade, essa vida de prateleira, ou seja, os dias eu consigo prolongar a conservação, eu tenho mais tempo de distribuir esse produto no mercado, fazer com que ele fique exposto para venda, ou seja, o consumidor ele vai ter mais tempo para comprar aquele produto sem danificar a qualidade, sem alterar essa qualidade. Então aí o consumidor ele tem mais tempo de escolher. E o produto ele tem mais tempo para ser o quê? Vendido ou comprado pelo consumidor. Quanto mais tempo eu tenho de exposição um produto, maior é a chance dele ser comprado, do mercado vender e do consumidor comprar, tá? Então isso é muito interessante. Mas tem um outro ponto, em casa.
Aí, se eu tenho a geladeira, eu coloco o tomate ali dentro, ele vai amadurecer, só que ele vai amadurecer mais lentamente, porque o frio, ele faz com que ele tenha o processo de amadurecimento lento. Essa é um método de conservação pós-colheita, que nós muito utilizamos. Outra coisa que conserva também são as embalagens plásticas, evita ele murchar, né? Quem nunca pegou uma beterraba toda murcha dentro da geladeira? É porque tirou do plástico. Ah, mas ele não estraga dentro do saco? Não, não estraga. É só você não deixar 2 meses ali dentro, porque daí o produto não aguenta. Agora, se deixar 1, 2 semanas dentro do plástico, ele não vai estragar. Até melhor, porque daí pelo menos sem o plástico ele fica sem proteção. E sem proteção ele vai apodrecer. Ele pode ser infectado por um fungo, por uma bactéria. A gente não sabe, né? Então, assim, dessa forma, essa hortaliça, ela não vai durar muito. Claro que a geladeira não vai conservar aquilo para sempre, né? Tudo tem uma validade. Nós temos uma validade, né? Todo mundo tem um prazo de validade. Então, os produtos que são vivos têm um prazo de validade, só que é menorzinho. Agora, os processados, os em conserva, já o prazo de validade aumenta, porque são outros métodos de conservação do alimento preparado. Só que aquilo que é in natura, o mais comum que vocês devem ter observado é, no supermercado, as hortaliças mais sensíveis ficam aonde? Nos refrigeradores. Aquelas hortaliças mais rústicas, elas ficam distribuídas em bancadas, que no caso é batata, tomate, né, cebola, o alho, pepino, o repolho, né, esses produtos que ficam ali na parte do horte, da quitanda. E tem aquelas folhosas. Essas folhosas, elas vão ficar num lugar um pouquinho mais refrigerado. Por quê? Porque assim, ela tem a característica de estragar muito mais rápido, porque é uma folha apenas, né? E essa folha, ela desidrata muito rápido. Então, para a gente aumentar a vida de prateleira dela, é evitar essa desidratação e esse processo metabólico da folhosa, que é o que? Reduzindo a temperatura e colocando numa embalagem. Então, quando você vai no supermercado, você sempre vai ver as folhosas embaladinhas em plástico. Ah, Érica, mas isso é ruim para o meio ambiente, não sei o quê. Mas hoje, até o momento, né, o plástico se tornou uma embalagem barata, né? E por ser acessível e com um preço razoável, acabou sendo utilizado em embalagem para hortaliças para a dona de casa levar o produto e consumir, né? Lá higieniza lá mesmo e ponto final, né? Então, dentro da pós-colheita de fruta e hortaliça é muito amplo. Eu poderia ficar conversando aqui com vocês inúmeras horas, tá? Só que daí, para não ficar muito cansativo, existem esses pontos, tá? Que é o quê? Por exemplo, a parte de conservação, que é uma ciência, tá? Então, tudo que vocês veem aí no mercado que é utilizado para transporte, então, se eu tenho acolchoado numa mão, é uma forma de conservar. Porque se eu dou um impacto nos produtos, numa mão, no tomate, em qualquer tipo de fruta e hortaliça, ele tem um impacto, ele vai estragar mais rápido, porque é uma lesão, tá? E quando existe uma lesão, existe um trabalho lá dentro da polpa, da pele do fruto, que está tentando fazer com que aquele impacto não danifique o fruto como um todo. Só que muitas vezes você tem um impacto, você arranha, você acaba permitindo a formação de um ferimento e aí a doença entra.
O fungo entra. E quando o fungo entra, ele começa a proliferar ali e leva ao apodrecimento antes mesmo do produto realmente chegar no prazo de validade, que é quando ela realmente apodrece e não tem vez. Então, as doenças que você vê, ai, a laranja apodreceu, ficou fungada, apodreceu, o mamão apodreceu, todos os alimentos, chegou no momento que apodreceu, é que os patógenos, que são os fungos, ele acelerou esse processo do prazo de validade ficar curto. Por isso que a gente coloca onde? Em refrigeradores, né? Ah, mas Érico, mas se eu colocar no refrigerador, ele vai demorar para amadurecer. Isso é verdade, porque se eu coloco lá, ele vai ficar mais lento. Então, o amadurecimento também vai ser lento. Só que daí ele vai ter mais tempo. Então, compra, põe na geladeira e aquele que você quiser consumir, você tira fora da geladeira, espera amadurecer e consome. Nisso, ali dentro, ele tem um amadurecimento lento, então você consegue comer esse primeiro fruto, até comer o segundo, o terceiro e assim por diante, né? Então, a gente tem que usar esse artifício para o nosso favor. Tá? Então, assim, essa conservação pós-colheita de fruta e hortaliça é muito interessante por causa disso. Então, por exemplo, as partes mais baixas da geladeira é onde tem o quê? Maior frio. Por isso que as hortaliças ficam ali embaixo, na última gaveta. As portas não são um lugar muito interessante se deixar armazenado fruta e hortaliça. Porque como você abre toda hora, aí tem uma variação de temperatura muito grande. De repente tá lá embaixo, aí você abriu a porta, ficou ali 30 segundos aberto, já aumentou a temperatura. Então, esse aumento, diminuição, aumenta, diminui, aumenta, diminui, também faz um mal danado no alimento. É o que leva a estragar. Então, o ovo, tirem da porta da geladeira. Coloque lá em cima, na parte mais alta, no ovo, na altura do olho, para vocês não esquecerem que tem um ovo dentro da geladeira, mas ali no fundo, não na porta. É que é uma tradição, uma cultura de costume que todo mundo armazena ovo na porta da geladeira. Isso é um hábito, tá? Só que é um hábito que faz com que o prazo de validade do ovo diminua. Então, tem hábitos que acaba favorecendo fruta e hortaliça também a diminuir a vida de prateleira. Fazer o quê? Vou apalpar para ver se tá macia, né? Ai, vou quebrar a pontinha do quiabo para ver se tá macio. Vou apalpar para ver se não tá muito molengo o tomate, que eu não gosto de tomate molengo. Imagina se todo mundo apalpa, todo mundo quebra a pontinha do quiabo, todo mundo dá aquela amassadinha nos produtos que tá ali para ser escolhido. Imagina o quanto que o supermercado não perde. Até mesmo em casa. Vai lá, eu apalpei ali um fruto qualquer, aí chegou um segundo consumidor, para ele tá bom, só que ele não sabe que sofreu um dano mecânico apalpando. Ele foi lá e pôs no saquinho e levou para casa. Esse produto não vai durar tanto. Então, assim, mas como que eu vou ficar sabendo se tá bom ou não? É classificação e seleção hoje em dia. Hoje em dia, todo mundo classifica e seleciona, tá? Consequentemente, com essa classificação e seleção, você tem como saber qual todos aqueles produtos que tá ali no supermercado, tá uniforme, tamanho, cor, ponto de colheita. Então, daí você não precisa mais. Antigamente, como misturava tudo, colocava tomate verde com madura, abóbora madura com verde, era uma lambança, né? Não é essas bancadas de hortaliças e fruta toda bonitinha, era tudo uma mistureba. A dona de casa era obrigada a fazer essa palpação, pegar olhar, eu vou ver isso, aquilo outro, né? Mas na verdade não há essa necessidade, tá?
Uma das coisas que não sei se vocês sabem, nós temos uma proteção que é a nossa pele. As frutas e folhosas e hortaliças também têm essa proteção. Se eu fico pegando muito nos frutos, essa proteção vai saindo na mão. E aí o que acontece? Ela também acaba sofrendo um amadurecimento precoce, porque toda aquela proteção que está ali saiu, que é o que? A cera, tá? Essa cera, por exemplo, uva. A uva, aquela esbranquiçada que tem nas uvas mais escura, nada mais é do que a cera. E essa cera é um mecanismo de defesa que a uva desenvolveu através de centenas de anos para evitar doença, tá? Para evitar mordida de inseto. É uma defesa. Então, tudo que é meio esbranquiçado de forma tão uniforme, tão bonitinha, parece que foi pintado, é proteção natural de ceras produzidas pela própria fruta. O mamão tem, a uva tem, a maçã tem. Se você raspa a maçã, aquela cera nada mais é do que a cera que a maçã tem para diminuir a incidência de doença e praga. Principalmente a doença tem uma camada tão longa da superfície da casca que ela não consegue acessar. E como ela não consegue acessar, ela não consegue infectar. Se eu fico mexendo muito nas frutas, nas hortaliças, essas coisas, eu acabo fazendo com que ela apodreça mais rápido. Entendeu? Então, assim, a conservação pós-colheita tem uma bagagem gigantesca de pesquisa, que eu já falei para vocês. Só que, ao mesmo tempo, o nosso hábito tem que mudar, tá? Então, daí, se vocês quiserem, a gente pode conversar mais sobre isso, né? E vamos tocando. Então, tenha cuidado quando vocês forem escolher esses produtos no supermercado, porque sempre vai ter alguém lá atrás que também vai querer comprar aquilo que você rejeitou e pôs a mãozona, tá bom? Pense antes de apalpar, certo, gente? Então, eu agradeço a atenção de vocês e até o próximo vídeo.